Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" E naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor nos mostra como Ele caminha conosco muitas vezes, até mesmo a gente, por estar tão atribulado, às vezes a gente está tão descontente da vida, tão triste, tão abatido, que a gente não reconhece Jesus muitas vezes, caminhando conosco. Mas Ele está sempre presente, através de diversas situações. Ele está dizendo mesmo, quando você vem à igreja, quando você se coloca na sua presença, Ele está aqui. E na hora, por mais simples que seja a fé daquele homem ou daquela mulher, na hora que ele parte o pão, Ele está dizendo: "Olha, se você não encontra comigo em diversas situações, mas na hora que você vem à missa, na hora que você está aqui, presente no templo da celebração, você vai encontrar comigo pelo menos na hora que eu da Eucaristia."
Você encontra com Ele na palavra. Mas às vezes a gente está triste, a gente está desanimado, até a palavra às vezes não chega ao nosso coração. Porque nós estamos com tantas preocupações, com tantas dúvidas no nosso coração, com tantas dificuldades que às vezes a gente experimenta, mas por causa de que a palavra ainda não está enraizada dentro de nós, pouca coisa nos abate, nos tira do eixo, nos causa desânimos, nos causa desconfiança, causa medo, causa condenação. E às vezes a gente fica assim, desanimado, triste. E aí Jesus começou a compreender o que tinha acontecido com os seus discípulos. E Jesus percebeu que ele deveria ir atrás de cada um, porque se aqueles dois, que ele conhecia, que são Cleofas, e a esposa dele, Maria de Cleofas, é um casal que estava indo para Emaús. Se ela que era a tia dele, estava vivendo assim, ele pensou, meu Deus, se meu tio e minha tia, que só essa família está desse jeito, imagina os outros. Imagina os outros. Se um casal, que um pai e uma mãe estão desesperados, e eles que Deus confia a casa deles, o cuidar da família deles, que são aqueles que estão à frente, que Deus confia para que eles sejam testemunho de amor para os filhos, para os outros, porque um casal já é mais forte, não é uma pessoa sozinha, né? O casal, um agarra no outro ali, um abraça o outro, um segura, um se coloca de pé, o outro está fraco, o outro levanta, um arrasta o outro, não deixa esmorecer, porque se o marido está fraco, a mulher se coloca de pé, ela ajuda, né? Se a mulher está fraca, o marido põe nas costas, e empurra, é o pai que vai empurrando os filhos. Se perde a direção, o pai está na frente, caminhando, né? E é interessante que em muitas casas, depois de um certo tempo, o pai vai na frente e o resto vai tudo atrás, né? Para dizer, eu estou na frente, se acontecer alguma coisa, deixa comigo. Então, Jesus queria mostrar também esta graça. Para onde vocês estão indo? Olha, Jerusalém, é para cá. Eles já estavam indo para o caminho errado, para outro lugar, para outra direção. Jesus, volta. Jerusalém é aqui, ó. Você tem que ir para Jerusalém, tem que pôr na cabeça. O meu lugar de graça é Jerusalém. Lógico que não é a cidade, mas a Jerusalém já remete ao céu, a Jerusalém celestial. Olha, o seu caminho não pode ser para outro lugar. Jesus queria dizer para os dois, vem de vocês ir para Emaús, vem para Jerusalém. Vamos voltar. É ali que as coisas vão acontecer. Fique lá, volte. E Jesus teve que reexplicar, para dizer, Deus, Ele não liga. Ele perde tempo conosco em nos explicar tudo de novo. Deus tem paciência com cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas incompreensões. Jesus, como é lento. Jesus ficava assim, como eles são lentos. Como são lentos para guardar as coisas de Deus no coração. As de Deus, que as outras a gente guarda rapidinho. Um palavrão entra na boca de alguém para tirar, olha como que é difícil. Mas uma palavra, um versículo da Bíblia, como é difícil guardar. As pessoas não guardam com rapidez. Ele está dizendo, para as coisas de Deus a gente é lento. A gente tem dificuldades. Nós precisa de combustível, precisa de força, precisa de passar pelas desconfianças, para que na desconfiança, no medo, a gente chega a um ponto que a gente não vai encontrar pessoas, situações que vai resolver, e aí Deus deixa a gente ir até o último, até passar a noite escura da tribulação,
Deus deixa às vezes a pessoa chegar ao último grau de sofrimento para ela voltar. Por quê? Porque ali, quando ele não encontra mais refúgio em ninguém, como mostrava o Salmo hoje, né? Você vai buscar Deus lá no fundo da sua alma. Por isso que às vezes a gente está ressequidos, né? Sem força, aí chega no final, eu vou voltar na igreja, eu vou lá. E volta, né? Por quê? Porque ali está Ele nos esperando para encontrar conosco. Deus está sempre nos esperando voltarmos para casa, voltarmos para a direção certa, voltarmos para caminhar com Ele. Deus está esperando. Por isso a Páscoa é esta graça que Deus nos dá para caminharmos, olhando, tirando lá da nossa vida aquilo que é a nossa segurança, que não está em Deus. Se a nossa segurança está no nosso trabalho, amanhã a gente pode perder o trabalho. Se está na nossa casa, ela pode ruir, pode cair, pode pegar fogo, pode acontecer alguma coisa. Se está em pessoas, elas podem desfalecer. Muitos amigos que iam na minha casa não vão mais, desaparecem. Às vezes aquele amigo de confiança, da partilha, muda de lugar, vai morar noutra cidade. E você vai ficar sozinho. Então Deus fala assim, olha, se teu amigo, o grande amigo, sou eu. Porque no final das contas, quem vai te receber sou eu. Eu que vou te receber na minha casa. A hora que você não tiver mais ninguém, que tudo acabar, eu estarei te esperando. Essa é a proposta de Jesus. Eu estarei ali. E eu serei a sua fonte de graça, a sua fonte de salvação. Então, quando você não encontrar mais refúgio, eu estarei caminhando contigo. E aí a graça que Deus mostra nessa leitura de hoje. Ele ficou preocupado, ele falou, acho que eu vou ter que ir atrás de um por um. Vou ter que ir atrás de Pedro, já encontrou com Pedro, vou ter que ir atrás de Tomé, de João, vou ter que ir atrás de todos, porque se o pai e a mãe está desse jeito, imagina o resto da casa. Se a nossa casa está, se o pai e a mãe estão sofridos, atribulados, descontentes, desconfiados, medrosos, já não estão indo mais para a igreja, já não vão mais ao templo, já não rezam mais. Imagina os filhos. Imagina o resto da casa. Se o pai já está vivendo longe, já está indo para outro caminho, se a mãe está indo para outro caminho, que não é o caminho de Jesus, já mudaram a direção da sua casa, da sua vida. Se o homem consagrado de Deus já não reza mais, já não vai mais à missa com alegria, já não sente prazer de estar no templo, já não sente mais prazer de fazer as suas orações, já está esfriando, porque a alegria de Deus ela não esfria, não acaba, ela é constante. O esfriamento se dá em nós, por causa de situações da nossa vida, porque nós estamos substituindo. É interessante, quando a gente mora, nós que somos consagrados, quando a gente mora lá fora, mora lá na cidade, ou mora em outra cidade, ou mesmo um homem de Deus, ele está lá, o que ele faz? Ele vai encontrar com muitas pessoas que não estão na igreja, que não rezam, que não participam, vai viver num mundo onde o combate é muito grande, por ele ser de Deus. E o que ele faz? Ele vai à igreja. Eu comecei a ir na igreja todo dia, porque os meus amigos não iam, e todos queriam me convencer de que eu não deveria ir à missa. Não, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ter uma festinha,
nós vamos hoje sair, nós vamos assistir um filme, nós vamos comer uma pizza, nós vamos no restaurante, tem uma comida gostosa, tem aquele rapaz que faz frango caipira, não sei aonde, tem fulano de tal que frita peixe, que espetáculo. Cada dia eles arrumam um serviço para você, arruma um convite. Mas eu arrumei um convite. Olha, tem futebol. Não, eu vou à missa. Não, mas missa tem todo dia. Olha, começa a dizer, tá vendo como é que é? Eles vão tirando a gente da direção. Aniversário de criança, aniversário não sei de quem, e eles vão, de todas as formas, esfriar seu coração. Porque eles não sabem. A segurança deles está na comida, está no futebol, está no carro, está no cinema, está ali na lanchonete. A alegria deles é essa. E o que eles podem te oferecer é essa alegria. Só que depois que acaba de comer ou de assistir o filme, a tristeza volta. E é aí que está. Então Deus mostra que quando eu comecei a ir todos os dias à missa, aparecia todas essas pessoas me convidando. Mas o homem de Deus, o que acontece? A gente vai colocando, eu ia à missa, me fortalecia. Então o meu espiritual começou a andar como o meu humano, da mesma dimensão. Eu me fortalecia no espiritual para suportar as diversidades da vida. Quando a gente entra na igreja, e a gente começa a conviver lá dentro da igreja, a gente começa a entrar, eu comecei a ficar lá na porta, lá. Depois eu fui entrando, até chegar aqui na frente. Porque Deus foi dificultando o meu escutar para que eu entrasse mais para dentro. Até chegar aqui, na ponta, e ser convidado para fazer a leitura na igreja. Aí foi a hora que eu inseri. Aí eu comecei a ver os defeitos da igreja. Olha, já comecei a criticar. Já comecei a olhar os defeitos dos ministros, do pessoal da música. Aí como é que ele canta? Aí você começa a ver defeito do padre. Olha, lá fora você estava cheio de defeito. A hora que entra na igreja, aí você começa a ver os defeitos do povo de Deus. Olha como é que o demônio age. A gente já começa a criticar. Para quê? Para justificar a nossa saída, diminuir o nosso espiritual, para a gente fugir dali, porque ali a graça é muito grande. Nós não estávamos acostumados a beber da fonte. Aí a gente diminui o nosso espiritual. A gente começa a parar de rezar, a gente já vai para a missa para cumprir obrigação, preceito, já vai para ficar vendo quem que vai pregar, qual que é o pregador, o que o padre vai falar. Aí já começa as críticas interiores. Está vendo? Quando a gente se emana de Deus, a gente começa já a virar juiz, promotor, acusador. Antes a gente se escondia no espiritual, fortalecia no espiritual, emanava da graça do espiritual. Quando a gente entra dentro dela, a gente põe um canudinho para fora e começa a beber do veneno do que está lá fora. Às vezes a gente está aqui dentro da Canção Nova com um canudinho lá no Paraíba, bebendo água suja. Quantos? Está aqui dentro, bebendo água suja lá fora, vendo o que está lá fora para beber e para trazer aqui para dentro. Hoje, Pedro e João descobriram, quando entraram no templo, de que a graça que eles tinham era maior do que as misérias. Por isso Jesus dá autoridade para que aquele no seu nome cure as pessoas, expulse os demônios, transforme vida. Em nome de Jesus, eles colocaram aquele paralítico de pé, e aquele homem levantou, ele que ficava à porta do templo, que estava de fora, não entrava, porque se sentia uma pessoa desgraçada, e que ficou ali anos a fio. Mas às 3 da tarde, Pedro e João, vem cá. O dinheiro que a gente vai dar para você não vai resolver teu problema. Tudo que eu der para você não resolve teu problema. A única coisa que pode resolver teu problema chama Jesus Cristo. Então levanta em nome de Jesus, venha. Para dizer, a hora que você estiver sem força nas pernas, desanimado, abatido,
enfraquecido, querendo morrer, desistir, existe um nome que pode te colocar de pé. Esta é a Páscoa. Esse nome te coloca de novo na vida, te devolve a vida em plenitude, chama-se Jesus Cristo. Ele é a tua Páscoa, Ele é a tua salvação, Ele é a minha e a nossa salvação. Ele é o único que pode nos colocar de pé. Não vai para outros caminhos. Emaús é para cá. Jerusalém é o contrário. Jesus está dizendo, caminha comigo para Jerusalém celeste. E a hora que você coloca de pé, é aquilo que vai acontecer hoje. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciar entre as nações os seus grandes feitos, cantar, entoai salmos, para Ele publicai todas as suas maravilhas. Aqui está a nossa vitória. A Páscoa é isso, é dizer, na sexta-feira eu fui crucificado com Ele. No domingo, eu nasci para uma vida nova, e eu não quero perdê-la mais. Eu só quero viver a vida nova. Essa é a Páscoa. Meus pecados foram crucificados com Ele, e agora eu só vivo a Páscoa. Eu estou aqui para viver a Páscoa, a vida nova. O pecado já não tem mais poder, a morte já não tem mais poder. O que existe em mim é uma vida eterna. O que existe em você é uma vida eterna. Esta é a glória que Deus nos oferece no dia de hoje. Está dizendo, olha, e se você recebe esta glória, você será capaz de distribuí-la e colocar até mesmo aqueles que estão mortos, você devolver a vida para eles. Você é capaz de ressuscitar pessoas novamente. Põe a mão no seu coração. E vamos pedir esta graça para nós no dia de hoje. Clamamos a Ti, Senhor, esta vitória sobre todos os pecados, sobre a morte, para que nós possamos no dia de hoje, Senhor, assim como Pedro e João, levantar, Senhor, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, para que em Teu nome, Senhor, nós nos colocamos de pé, ao Teu serviço, como eles ofereceram àquele homem, aquele coxo, aquele aleijado, a vida nova. Nós queremos receber esta vida nova, Senhor, e viver dela e alimentar, para que nós também, como aquele homem, saibamos cantar a Sua glória, louvar a Ti, Senhor, porque sabemos que em Teu nome nós também temos o poder de restaurar vidas, de curar pessoas, de colocar aqueles que estão fracos de novo fortalecidos no Seu amor, curados no Seu amor. Que em Teu nome nós temos o poder de expulsar os demônios, de afastar da nossa casa todo aquilo que é mal, e arrancar do nosso coração todas as trevas, Senhor. Por isso vem Espírito Santo, revigorar-nos, restaurar-nos, santificar-nos, para que nesse tempo de Páscoa, Senhor, nós possamos, como esses homens de Emaús, esses discípulos de Emaús, voltar para Jerusalém celeste, para testemunharmos que verdadeiramente Tu estás vivo, Senhor, e que o Senhor nos chama de volta, que o Senhor nos convida a caminhar contigo para esta vida nova. Obrigado, Senhor, por mais este dia da nossa Páscoa, por mais esse tempo, Senhor, que o Senhor nos concede de restaurarmos a nossa vida no Teu amor.